Olá, dando continuidade ao nosso treinamento de orçamento especializado, nós vamos agora falar sobre o levantamento de critérios, né? Um levantamento criterioso, que é aqui que eu quero que você saia sabendo como fazer e como analisar, mas também sabendo que isso tudo vai depender também de tempo. Então, quanto mais você faz o levantamento, mais você se familiariza com todos os detalhes. Aqui eu quis destacar que nós temos vamos dizer aqui, 4 pilares para poder fazer um bom levantamento. Precisa ser feita a inspeção e a análise do lugar. As medições elas precisam ser precisas. Precisa ter a documentação fotográfica e a documentação de notas, que é aquele momento que a gente vai escrever tudo aquilo que precisa. E é claro, a gente precisa analisar quais são os serviços com base no termo de referência e com base na necessidade da escola, quais são os serviços ideais que podemos executar, que visualmente a gente consegue colocar no orçamento para o orçamento ser bom, né? Então, isso tudo aqui, eu botei essa linha, mas é porque tudo está ligado, né? Então, ao momento que a gente chega e vai fazer um levantamento, eu vou dar um levantamento aqui de uma escola, entra no lugar, entra no ambiente, a gente vai ter aquela inspeção visual, né? Quando a gente vê aquilo que está precisando. Então, quando a gente vê que porta está com problema, ou está faltando uma lâmpada, está faltando uma luminária, está precisando de uma pintura. Então, isso tudo precisa ser analisado, claro, levando em consideração o que pode ser feito, né? Então, a inspeção no lugar que vai ser executado a manutenção, a obra, ela precisa ser de forma minuciosa, a gente não pode correr e também não pode deixar passar nada, né? E vindo isso, a gente precisa medir de forma precisa. Então, eu preciso saber qual é a área, por exemplo, de uma janela para poder fazer a revisão de janela. Ou eu preciso saber a área de uma porta para poder pintar essa porta que precisa ser feita. Ou, por exemplo, a área de uma pintura, de uma sala, que vai precisar ver qual a parede, qual a altura, qual o pé direito. Então, isso tudo precisa ser feito e a gente precisa de materiais específicos para fazer isso. Então, uma trena, a trena laser para poder medir as áreas de forma mais rápida, né? Um aparelho que ajuda bastante também, né? Um multímetro ou algum aparelho de tensão para poder ver como estão as tomadas. São itens que a gente consegue valer bem, né? Quando a gente analisa que uma tomada está sem funcionar, precisa trocar uma tomada. Então, tudo isso a gente precisa analisar. Dando seguimento, temos que documentar, né, fotograficamente aquilo que vai ser feito. Se vai precisar ou não ser feito um relatório fotográfico, aí vai depender do termo de referência, mas é bom que seja tirado as fotos de todos os serviços, porque nem sempre é você que vai fazer o orçamento, mas outra pessoa pode fazer. E aí, com essas fotos, você consegue entender bem o que vai fazer, qual o problema, o que está sendo descrito. Também escrever bem, né, a documentação daquilo que está precisando. Então, a gente chega no ambiente, a gente vai ver quais são os serviços e vai anotar ele de forma que outra pessoa consiga entender também, né? Então, leva sempre esse caso de que nem sempre é você que vai fazer o orçamento. Outro ponto, né, final para finalizar essa parte, seriam os serviços ideais, que são aqueles serviços que é bom para a empresa, é bom para a gente, é bom para executar, a gente já tem a expertise para executar. Então, eu chego numa sala, eu percebo que eu preciso colocar uma revisão de porta, uma revisão de janela, eu vejo que eu preciso fazer uma pintura e a pintura eu preciso colocar a parte de reboco, chapisco, porque em muitos lugares esse revestimento ele já está fofo, ele já está desgastado, então isso precisa ser colocado. Analisar bem os serviços que são bons e são ideais para serem executados. Aqui eu trouxe um exemplo, né, que é um modelo de ficha de levantamento que é utilizado aqui no Polo da Paraíba. Essa ficha eu elaborei com base numa ficha que João tinha feito, deixei um pouco mais enxuta, e é assim que a gente executa e faz os levantamentos. Então, o preenchimento da ficha, o local, né, precisamos preencher o nome do ambiente, e aí a gente vai preencher cada ponto que vai precisar. Então, aqui a gente coloca aqui a sala tal, né, sala 1, tem uma pintura tal, com um comprimento tal e o pé direito tal. 1 por 2 por 3. Vai ter pintura, não vai ter? A
gente analisa a parte elétrica aqui, então a gente consegue colocar as luminárias que precisam ser trocadas ou a quantidade de lâmpadas que precisa trocar, quantidade de tomadas que vai precisar. Então, isso tudo é mais rápido de escrever. Espelho, forro, isso aqui está alinhado justamente com essa parte aqui também. É claro, porque como a área de pintura, comprimento e largura não vai mudar, se tiver forro, então essa área vai ser a mesma. E também aqui a gente deixa a parte de esquadrias, a parte de portas, janelas, esquadrias de ferro e a parte de fechaduras. Isso tudo pode ser modificado a depender do contrato que vai ser executado para poder fazer da melhor forma. E quando chegar, né, claro, fazer uma forma bem descrita para quando for feito o levantamento, fazer com base bem direitinho, bem escrito e bem analisado. Fora essa ficha, a gente também tem uma ficha de hidráulica e para outros serviços nós também temos naquele manual as fichas específicas para cada item. Tá? Então, com base nisso, a gente consegue fazer direitinho e chegar para fazer o orçamento interessante. Então, quando a gente elabora o orçamento, a gente começa. Eu prefiro fazer por tópicos. Então, eu vou fazer o tópico de pintura, eu vejo a pintura aqui e eu vou fazer daqui para baixo. Assim que eu finalizar, eu faço a parte elétrica daqui para baixo. Mesma coisa para a esquadria, daqui para baixo. A gente vai ter uma análise bem sequencial, consegue fazer bem direitinho o orçamento com base nisso. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente ver modelos na prática do que realmente acontece. Então, aqui eu percebo que fato visível, preciso trocar essa porta. Essa porta ela está com problema, ela não está usual. Então aqui precisa ser feita a retirada da porta, precisa colocar uma porta nova, precisa medir qual é o tamanho da porta, né, saber direitinho quais são as dimensões, para poder alçar ela e saber qual é o preço dela. Nessa parte aqui dessa janela, a gente vê que a janela está usando um tapume aqui que foi colocado e isso, provavelmente essas escamas aqui estão quebradas. Então isso mostra que essa janela precisa de uma revisão de esquadria de janela. A gente vai fazer para poder ela voltar a ser funcional. Mesma coisa aqui para essa porta, a gente consegue... ela está quebrada aqui nessa porta, como é uma porta semi-oca e atrás dela tinha muito cupim, essa porta também precisa ser trocada, então é a mesma coisa. Precisa pegar a dimensão, precisa ver qual é o tipo de fechadura, tudo isso para poder fazer parte do processo. Aqui eu trouxe a parte de elétrica, né? A gente vê aqui que precisa trocar o interruptor está sem espelho, então ele não é funcional, ele não está funcionando da devida forma que ele deveria ter, né? Não tem a proteção, então a pessoa pode botar o dedo aqui, sofrer uma descarga elétrica e isso tudo a gente não quer. Então precisaria ser trocado esse interruptor e lá na ficha vai ser colocado um interruptor simples, porque é um módulo só, simples com um módulo. Aqui troca de lâmpada, né? Essa parte da troca da lâmpada aqui precisa, uma lâmpada tubular de 1,20 e aqui a gente vê que o módulo da tomada está quebrado, então provavelmente com o tempo ela vai quebrar, a gente também vai fazer a substituição desses itens. Uma coisa que eu quero destacar é que não tenham pressa, né? Não tenha pressa para poder fazer o levantamento, ele é a base principal para poder alçar e ele precisa ser feito da melhor forma, descrito. Então, analise bem aquilo que precisa ser feito. Então aqui a gente vê que precisa ser feita a troca da fechadura, a fechadura em si ela está quebrada, aqui também está quebrada. E essas portas elas estavam com problemas, então quando foi aberto, quando eu abri e fechei ela não fazia tranquilo, né? Então precisou fazer uma revisão da esquadria completa. Então, fora a troca de fechadura, teve a revisão da esquadria. Aqui entramos na parte da disciplina de hidráulica, então fica muito raro. Não é muito raro, na verdade, encontrar pontos nessa situação. Então aqui a gente vê que temos um vaso e provavelmente esse reparo aqui do vaso ele estava quebrado, não estava sendo feita a descarga. Então aqui a gente faz a troca do reparo, faz uma revisão de ponto de esgoto aqui para poder ver, está obstruído, não está. Aqui a mesma coisa, troca da torneira, ela não está funcionando, ela está quebrada, então precisa ser trocado a torneira. Também já troca a parte do engate, porque faz parte. Mesmo exemplo aqui do vaso, temos um mictório que provavelmente essa válvula está quebrada e ele está entupido, então revisão de ponto de esgoto para esse tipo,
e a troca dessa válvula. Claro, esses itens eles estão na base do OSI. Nem sempre nós vamos poder usar essa base. Se não puder, a gente faz uma adaptação, coloca a mão de obra, tenta colocar em horas de funcionamento. Aqui eu trouxe o exemplo da parte de coberta, né? Então aqui a gente vê que nesse lugar onde foi feita essa visita, muitas telhas remendadas, né? Você vê pedaços de telhas quebradas, ou o parafuso em si da fixação já está comprometido. Então, infiltração nesse lugar é absurda. Essas são imagens desse lugar aqui. Esses pontos aqui são infiltrações por causa desse telhado que estava com problema. Em alguns pontos aqui foi feito um paliativo e colocar uma manta. Então, aqui a gente vai fazer uma revisão de cobertura completa dessa área para poder trocar essa quantidade de telhas. E o interessante aqui, né, que a revisão de cobertura para telha fibrocimento, ela considera uma porcentagem de telha, mas como essa porcentagem de telha não reflete completamente a telha inteira, o que é feito é que a gente retira, né, essa área de telha da composição, retira também o madeiramento e deixa-se apenas a mão de obra e coloca-se a telha por fora em área completa. Então, uma telha dessa tem 2,44 por 1,10, a gente vai colocar 2,44 por 1,10 vezes a quantidade de telhas que precisa em todo o telhado. E isso para poder sanar esses problemas aqui, que vai entrar na parte de pintura. Então, entra os serviços de pintura também. Bem danificada, ela está com telhas bem antigas, então provavelmente está havendo muita infiltração nessa escola, que é essa parte do contrato da secretaria. Então, é feita a revisão de cobertura em todas essas áreas aqui para poder trocar. A depender da base do contrato, nem sempre nós vamos conseguir colocar o item de revisão. Por quê? O OSI ele descontinuizou esse item e ele só é utilizado até junho de 2022. Então, é um item que a gente precisa analisar bem se a fiscalização aceita, como pode ser feita essa análise de revisão de cobertura. Aqui é outro ponto. Todos esses pontos que eu trouxe aqui para você ver são pontos que faz parte da expertise da empresa, né? Faz parte da gente, são pontos que a gente sempre analisa. Então, a revisão aqui, a limpeza da vegetação. Essa escola ela foi limpa 3 meses atrás e a vegetação já está desse tamanho. Então, é feito o item de limpeza. Temos vários itens de limpeza a depender da altura, de como é que está o nível da vegetação, se tem mato, se tem árvore, se não tem. Então, são itens que a gente pega-se a área efetiva de limpeza. Então, a gente vai pegar toda essa área aqui para poder compor o orçamento e ser feito o orçamento. Então, essa parte aqui do levantamento criterioso, eu quero que seja analisado, né? Eu quero que você faça essa análise muito bem feita daquilo. E um ponto que precisa também destacar em relação ao preenchimento da ficha é, sempre que possível, utilizar o projeto, porque o projeto é imutável. Então, se eu boto aqui conforme o projeto, que aqui é a sala 1, e no local, esse momento era a sala 1, e quando foi executado virou sala 3, vai dar problema. Então, sempre levar com a ficha de levantamento o projeto, porque o projeto, se tiver claramente, ele vai importar aqui da forma com que é descrito no serviço. Então, aqui no projeto eu digo que é a sala 1, mas na realidade é a sala 3. Então, eu vou descrever muito bem para quem for executar, não ter dúvidas de como vai ser feito. Então, faz parte daquilo do critério, faz parte da análise, faz parte daquilo que precisa ser bem executado.